A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um devocional. Nós estamos meditando na palavra de Deus e aprendendo aqui sobre os atributos de Deus, atributos exclusivos de Deus. E hoje estamos no quinto atributo, que é Deus é eterno. Então esse atributo, Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Salmos 90, 1 e 2. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você puder, abra aí na sua casa, onde você estiver. Salmos 90, 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, antes que os montes nascessem, que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, Deus, Ele não foi criado por ninguém. Deus, Ele não tem início e não tem fim. As gerações vêm, passam-se gerações, mas Deus, Ele continua sendo Deus, continua sendo o mesmo, Ele não passa, Ele não muda. Deus é eterno. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existe ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano. Novamente vamos ler aqui Salmos 90, o 4 agora, que diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, aqui está dizendo que Deus, Ele sempre existiu. Então, no passado, Deus existiu, Em todo o tempo, Deus, Ele existiu, existe, e Deus sempre existirá. E é, portanto, melhor descrito como eu sou. Vamos ler essa referência. Êxodo 3,14. Êxodo 3,14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Vou ler esse comentário aqui. Uma expressão hebraica que explica a ação, Deus estava efetivamente dizendo a Moisés: Quero ser conhecido como o Deus que está presente e ativo. O eu sou. Este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de redimir o seu povo e estar em comunhão com ele. Então, o eu sou, o Deus que está presente, o Deus que é ativo, em todo o tempo. Em todo o tempo. O Deus, o eu sou. Agora nós iremos ler 2 Pedro, ou melhor, João 8,58. João 8,58. Eu estou abrindo juntamente com vocês essas referências. Estou lendo aqui no momento.
porque eu também estou fazendo o meu devocional. 8,58 diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de nós sermos formados, Deus, Ele já existia. Deus é eterno. Aqui nós vemos, aleluia, a grandeza desse Deus. E nós glorificamos a Ele porque nós não merecemos sermos chamados filhos desse Deus. Aqui nós vemos o quanto nós dependemos desse Deus. O quanto somos pequenos e enquanto nós estivermos falando sobre os atributos exclusivos de Deus, enquanto nós estivermos falando sobre esse Deus, nós iremos estar reconhecendo que somos pequenos, tão pequenos, dependentes, totalmente dependentes desse Deus, porque Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a força que nós precisamos para viver nesse mundo. Ele é tudo, exatamente tudo que nós precisamos. E somos privilegiados. Não sei como você está nesse momento. Não sei o que você está passando. De repente você está tão triste, tão desanimado. Mas eu quero dizer para você que você é filho do Deus eterno. Do Deus que, desde a criação do mundo, ao longo da história da Bíblia, nós vemos a grandeza desse Deus, o cuidado. Desde a queda de Adão, nós vimos o amor desse Deus para um ser que é o ser humano, um ser que não merece, um ser que nem deveria estar aqui. Mas esse Deus grande, com seu grande amor que nos constrange, e é esse amor, o próprio amor, né? Deus é o próprio amor, é o que nos faz vivermos para Ele e para a glória do nome dEle. E que nós possamos aprender, né? Pela palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Juízes e nós vemos que o povo ali não estava mais buscando a Deus porque amava a Deus, mas porque precisava do socorro de Deus. E nós precisamos aprender com essa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida para que a gente não venha cometer os mesmos erros e buscarmos a esse Deus, mesmo com as nossas falhas, mas estarmos na presença dEle, porque nós o amamos, abrindo mão das coisas desse mundo, não porque queremos agradar as pessoas, mas porque queremos agradar o coração do nosso Deus, porque nós amamos esse Deus. E que nós possamos estar aqui na presença desse Deus porque nós o amamos e queremos amar cada dia mais, e queremos estar todos os dias amando e amando esse Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua presença neste lugar. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão grande, de eternidade a eternidade. O Eu Sou é o Deus que nós servimos e eu te louvo e te exalto, Senhor, sempre, sempre, em todo tempo, em todo lugar, que o Teu nome seja engrandecido e que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que não existe outro Deus que se compare ao Senhor. Tu és único e nós te adoramos nesse dia. Amém. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia. Em nome de Jesus.